Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caixa Clínica. Hoje eu vou discutir dúvidas de uma caixinha do Instagram lá do dia 9 de abril, onde eu não consegui responder todas as perguntas, então eu vou trazer as que sobraram para cá, ok? Quem não me conhece, meu nome é Vitor Louros, eu sou cardiologista e o objetivo desse canal é sempre divulgar, discutir boas práticas em cardiologia, tudo muito baseado em evidências científicas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever e também dê seu joinha, a curtida no nosso vídeo para que essas informações possam chegar a um número maior de pessoas, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, coração dói? Olha, coração dói sim. Para ficar didático, acho que a melhor forma que eu posso explicar aqui é a gente lembrar do quadro clínico do infarto do coração. Aquele indivíduo de repente começa a ter dor no peito, geralmente uma dor de moderada a forte intensidade, vai no hospital, lá tem um diagnóstico de infarto do coração e o principal sintoma do infarto, embora tenha indivíduo que tem infarto e não tem nem sintoma, mas o principal sintoma do infarto do coração é dor no peito. Essa dor é de origem cardíaca. Por quê? Geralmente a gente tem uma obstrução importante em alguma artéria do coração, não chega oxigênio com nutrientes para o músculo do cardíaco, começa o processo de morte celular, ok? E aquele indivíduo ganha o diagnóstico de infarto do coração. E isso gera dor, gera muita dor, inclusive, ok? Então, sim, coração dói sim. Vamos lá, próxima pergunta. Deitar e ficar com as pernas para cima abaixa a pressão? Olha, na verdade é o contrário, ok? Um exemplo importante aqui. Vamos supor aquela pessoa jovem ou mulher de meia idade que ela fala o seguinte, dia quente, todo dia quente eu fico com um pouco de tontura, vertigem e alguns dias eu já até desmaiei. Desmaiei no metrô, desmaiei quando ficava no sol. O que acontece? Quando esses indivíduos, quando a pressão começa a baixar muito, ele realmente pode ficar mais tonto, com um pouco de vertigem e alguns até desmaiar. O que a gente faz? A gente fala para o indivíduo, olha, antes de desmaiar, né? Olha, deita aí no chão que eu vou elevar a sua perna, vamos ver se melhora. E na grande maioria dos casos, vai melhorar sim. Por quê? Porque isso faz elevar um pouquinho a pressão, melhora a pressão de perfusão aqui da cabeça, do cérebro, tá certo? Chega mais sangue, ok? E o indivíduo vai melhorando ali dos seus sintomas. Então, baixar e elevar a perna, isso aumenta um pouquinho a pressão, diminui não, ok? Água nos pulmões, o que tem a ver com o coração? Quando o coração está com um quadro que a gente chama de insuficiência cardíaca, ou seja, quando ele não está trabalhando direito, tem duas formas que ele não trabalha direito. Ou quando ele não contrai direito, que a gente chama de insuficiência cardíaca sistólica, ou quando ele não relaxa direito. Ele fica duro, que a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica. Todas as entidades podem o quê? Cursar com o aumento das pressões de enchimento, tá certo? Se o coração não trabalha bem, para que ele consiga exercer a sua função, as pressões de enchimento vão aumentando. E isso, com certeza, pode gerar um quadro que a gente chama de congestão no pulmão, vai encher de líquido o pulmão. Por isso que muitas das vezes, quando o indivíduo vai com falta de ar no pronto-socorro, mal-estar importante, uma das primeiras condutas é o quê? Dar diurético na veia dele, para fazer ele urinar, perder líquido. Então a gente tira aquela congestão que está no corpo e que principalmente no pulmão. Aí o indivíduo começa a respirar melhor, começa a se sentir melhor, tá certo? E depois o tratamento vai focar na doença de base, o que causou aquela insuficiência cardíaca. Será que foi um problema das artérias do coração? Será que foi um problema das válvulas do coração? Será que é um problema primário do músculo do coração? Para evitar uma recorrência daquele quadro, tá certo? Mas é por isso, o coração já quando vai ficando insuficiente, fraquinho, grosseiramente falando, ele começa a encharcar, provocar uma congestão no nosso pulmão, ok? Próxima pergunta é o seguinte, dizem que nimesulida, que é um anti-inflamatório, é perigoso para os rins, então por que os médicos passam para a gente? Olha,
todo medicamento tem os seus riscos e os seus benefícios. Então, com certeza, os benefícios do medicamento precisam suplantar muito os seus riscos para que a gente possa prescrever. E os anti-inflamatórios, não só com a nimesulida, mas qualquer anti-inflamatório não hormonal, diclofenaco, piroxicam, tem um monte aí no mercado. Qualquer anti-inflamatório não hormonal, você tem que ter muito critério para você prescrever para que o benefício seja muito maior que o risco. Ok? Alguns pacientes, por exemplo, a gente conhecendo os efeitos colaterais dessa medicação, alguns pacientes a gente tem que evitar. Aquele indivíduo que tem já o rim que não trabalha bem, já tem uma função do rim ruim. Ok? Aquele indivíduo hipertenso que não tratou a pressão ao longo da vida, ou aquele indivíduo diabético que não controlou bem o diabetes ao longo da vida, e o diabetes foi lá e atacou o rim, a função do rim está prejudicada, a pressão alta foi lá, atacou o rim e a função do rim está prejudicada. Esses indivíduos, entre outros, esses indivíduos que têm a função do rim já diminuída, a gente tem que evitar ao máximo utilizar esses anti-inflamatórios, porque eles sim podem piorar a função dos rins, ok? Um outro paciente que a gente deve evitar, aquele indivíduo que tem já o histórico de úlcera de estômago. A gente sabe que o anti-inflamatório pode ali atacar o estômago. Então, esse indivíduo já teve úlcera, já teve sangramento, já precisou tratar, vamos evitar de utilizar essa medicação. Aquele indivíduo hipertenso, de difícil controle, usa vários antihipertensivos. A gente lembrar que o anti-inflamatório ele pode atrapalhar a ação de alguns antihipertensivos. Então, aquele indivíduo começou a usar a dose alta e tempo prolongado, isso pode elevar a sua pressão arterial. Então, a gente tem que evitar também. Um outro indivíduo que a gente procura evitar é lembrar que os anti-inflamatórios eles atrapalham a ação, podem atrapalhar a ação desses medicamentos antiplaquetários que afinam o sangue. Então, aquele indivíduo colocou vários stents, a gente dá alguns antiplaquetários, por exemplo, o AS, o clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, para proteger aquele stent de formar um coágulo naqueles primeiros meses. Então, o anti-inflamatório pode atrapalhar a ação desses outros medicamentos, então a gente tem que evitar também. Então, é sempre colocar ali na balança, aquele indivíduo jovem que se acidentou, foi jogar um futebol, está com a perna doendo bastante, uma dor na coluna, o indivíduo não tem doença, é uma ótima medicação junto aí com analgésico para tirar dor, tá certo? Então, o mais importante é a indicação, ver qual paciente que você vai prescrever aquele anti-inflamatório e se o benefício dele é maior que o risco, ok? Outra pergunta, andar rápido demais faz mal para o coração ou é quase a mesma coisa que fazer corridas? Olha, de forma alguma vai fazer mal para o coração. Lembrar que qualquer atividade física, uma intensidade leve, uma intensidade moderada, uma intensidade alta, todas são benéficas para o coração. E lembrar também que quanto maior a intensidade do seu treino, isso só faz bem para o coração. Não é aquele indivíduo, o atleta de final de semana, é aquele indivíduo que mantém de forma regular, várias vezes na semana, atividade física ao longo dos anos de forma consistente. Isso só tem ganhos cardiovascular. Lembrando que as orientações das diretrizes médicas de cardiologia, todas as diretrizes aí do esporte, o que as orientam? No mínimo 150 minutos semanais de atividade física pelo menos moderada. A atividade física moderada é aquele andar rápido, tá certo? E quanto mais, melhor. Quando você puder aumentar a intensidade desse treino, só vai ter mais benefício ao seu coração, ok? A próxima pergunta. Azeite ou banha de porco para cozinhar? Veja, se você utilizar o azeite ou a banha de porco em quantidades moderadas, sem exagero, naquele bom senso da pessoa ao cozinhar, não vai fazer nenhuma diferença para a sua saúde cardiovascular, ok? Lembrando que o importante é estilo de vida saudável, um padrão de dieta saudável, por exemplo, aquele indivíduo hipertenso, dieta DASH, dieta do Mediterrâneo, tá certo? Sempre controlando todos os seus fatores de risco, hipertensão, colesterol, diabetes, tabagismo, obesidade, controle do peso, estresse, isso sim faz diferença
Mas na sua dieta, você utilizar ou um azeite, um óleo, um outro óleo, uma banha de porco, isso com certeza não vai fazer diferença na sua vida, ok? Outra pergunta: a cirurgia bariátrica pode ser usada como parte de um tratamento para hipertensão em pessoas obesas? Olha, com certeza aquele indivíduo que está com obesidade importante, um IMC acima de 40 ou um IMC acima de 35, mas que contempla aí fatores de risco, como por exemplo a hipertensão arterial, ele vai se beneficiar bastante, porque após a cirurgia o peso vai caindo e a gente sabe, conforme a gente vai perdendo peso, a nossa pressão vai diminuindo. Então, com certeza, aquele indivíduo, muitas das vezes, é um obeso hipertenso, então, depois que faz uma cirurgia bariátrica e perde bastante peso, já vi paciente literalmente abandonar o medicamento antihipertensivo, ok? Então, com certeza vai se beneficiar. Carboidratos aumentam a pressão? Olha, carboidrato aumenta a pressão se você exagerar. Se isso gerar um ganho de peso importante, e isso aí sim pode aumentar a sua pressão. Comer de forma moderada, de forma correta, isso não vai aumentar a sua pressão arterial não, ok? Próxima pergunta. Doutor, anlodipino começa a fazer efeito depois de quantos dias? Olha, o anlodipino é uma excelente medicação antihipertensiva da classe dos bloqueadores dos canais de cálcio. E ele começa a agir horas depois de ser tomado, ok? Mas lembrar que não só como o anlodipino, assim como os outros antihipertensivos, das outras classes dos antihipertensivos, o melhor efeito, o efeito máximo daquela medicação é com 3 a 4 semanas. Por isso que quando a gente começa com um medicamento para aquele indivíduo, o ideal é que a gente só faça alguma troca daquele medicamento depois de 3 a 4 semanas. O ideal mesmo após 4 semanas. Por quê? Porque a gente já vai ter o efeito máximo daquela medicação e aí, se for necessário, você acrescenta mais algum antihipertensivo, ok? Então é uma excelente medicação, já começa a agir nas primeiras horas do uso, mas o efeito máximo vai se dar aí depois de 4 semanas, ok? Mais uma pergunta, pessoal. Bradicardia também causa infarto? Olha, depende da bradicardia. Bradicardia, pessoal, é quando a frequência cardíaca começa a ficar muito baixinha. O normal é uma frequência cardíaca em torno de 50 a 100 batimentos por minuto. Quando a gente tem uma frequência cardíaca abaixo disso aí, abaixo de 50 geralmente, a gente pode falar que o indivíduo tem uma bradicardia. Muitos atletas, por exemplo, com um ótimo condicionamento, a frequência cardíaca vai ser baixinha mesmo. Tem indivíduo que fica em repouso, faz 35 de frequência cardíaca, 40, isso é normal. Mas isso é fisiológico daquele indivíduo que está muito condicionado. Isso de forma alguma vai fazer mal ao coração. Mas, por exemplo, aquele idoso que tem uma doença do sistema de condução do coração, de repente faz uma frequência cardíaca de 20, faz um bloqueio ali do coração. Isso pode gerar um infarto do coração? Pode, ok? Então, seria uma bradicardia com uma resposta, uma bradicardia perigosa aí para o coração. Mas no dia a dia, indivíduos jovens podem ter uma bradicardia relativa e isso não vai fazer mal algum para o coração, tá certo? Aguardo todos vocês na próxima Caixa Clínica. Grande abraço, fique com Deus, valeu, tchau, tchau.